para que a gente não só aceite o convite, não só vislumbre para onde o convite aponta, mas tenhamos a coragem e a persistência de empreendê-lo de fato na nossa vida. Em torno de Adão e de Eva, que nós vamos percebendo que são muito mais arquétipos do que propriamente criaturas que de fato existiram. O primeiro Adão é alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Vende ela para a razão, ambas caem, a gente comete o equívoco. O que acontece lá no jardim? Eles sentem a presença de Deus. Eles percebem que no jardim Deus passava por ali. O que eles fazem? Fogem, tentam se esconder. Ora, o que é isso? Essa presença de Deus no jardim, senão a própria voz da consciência que vem clamando quando a gente é pego em equívoco. E dela a gente tenta fugir. Oi, pessoal do canal do Web Rádio Fraternidade. Como é que vocês estão? Tudo certo? A gente segue com a sequência de entrevistas com os expositores aqui do 7º Congresso Espírita de Uberlândia. Agora eu recebo Arthur Valadares. Como é que você está? Tudo certo? Tudo em paz, meu amigo. Graças a Deus. Vamos começar já falando a respeito do teu tema aqui no Congresso. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que você tem a dizer a respeito desse tema? Olha, como a gente buscou abordar, eu acho que está aí o ponto de partida, assim, o pilar fundamental da proposta do Evangelho no mundo. É a partir de um convite. Não há imposição, não há nada que seja forçado. É a adesão dos corações que sentem-se tocados pelo convite, principalmente por aquele que veio trazer o convite, pela vida que teve, pela vida que levou, e que então começam aos poucos a descobrir o que é esse convite. Porque também, no que diz respeito ao convite, a gente percebe que tem uma jornada. A gente buscou até trabalhar a ideia de Simão Pedro como esse apóstolo, essa figura tão conhecida, né? Mas que demandou, ou que demorou um certo tempo, um processo, para poder entender toda a dimensão do convite de Jesus. É interessante porque o convite ele tem algumas etapas, digamos assim, né? Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie a si mesmo, a depender da tradição, tome a sua cruz e siga-me. E quando a gente analisa a vida de Simão, a priori parece que ele aceitou o convite. Ele era o que mais convivia com Jesus, sempre disposto, querendo mostrar ali serviço, que era o mais dedicado. Chegou a dizer na última ceia que aonde Jesus fosse, mesmo à morte, ele o acompanharia. Mas quando a gente analisa o convite, e especialmente na hora do testemunho mais sério, digamos assim, mais desafiador, que foi a partir da prisão de Jesus, a gente percebe que Pedro, ele hesitou nos aspectos desse convite. Então, com relação ao primeiro aspecto, que é vir após mim, ou seja, criar proximidade, seguir Jesus de perto, pagando o preço de se estar perto de Jesus, no mundo que ainda não compreende a sua mensagem, no mundo que ainda não está voltado tanto para o amor, para o bem, aquele que quer seguir muito junto de Jesus, logo ali após ele, vai viver de alguma maneira, em algum grau, que ele mesmo viveu. A incompreensão, às vezes a perseguição, a ironia e tudo mais. Então, Pedro, ele até se predispôs a ir após Jesus, no entanto, ele guardou uma certa distância. E quando viu que as coisas iam por um outro caminho diferente daquele que ele esperava, ele ainda aumentou essa distância. Ele, como pede o convite, se propôs a negar, mas não a si mesmo ainda. Acabou, no fim, negando ao Cristo. Ele até tomou alguma coisa, mas não foi a cruz que está prevista. Acabou brandindo uma espada, querendo ali, por outros meios, difundir o reino. E ele, que havia dito que o seguiria até a morte, o seguiu apenas até o canto ou cantar dos galos. Então a gente percebe que Pedro, que foi aquele que talvez mais tenha convivido com Jesus durante a sua tarefa pública, o seu ministério público, ainda não havia conseguido alcançar toda a dimensão desse convite. Depois das negações é que ele então vai entender melhor cada um desses aspectos, a importância de repensar isso, reconstruir, para que a gente não só aceite o convite, não só vislumbre para onde o convite aponta, mas tenhamos a coragem e a persistência de empreendê-lo de fato na nossa vida. É interessante você falar porque na sua palestra aqui no Céu, no último exemplo que você deu de Simão Pedro, eu estava até conversando com algumas pessoas, ele é um lindo exemplo de perdão também, né? Que é a última passagem que você trouxe na palestra. Exatamente. Que é parte desse processo, né? De estar disposto a ir com Jesus
até onde se pede ir com Jesus. E o perdão é sine qua non, digamos, é um aspecto fundamental do Evangelho, porque o perdão, no fundo, é a liberdade de podermos seguir caminhando. Quando não há perdão, quando não há isso, no fundo, prendemos-nos, deixamos-nos de avançar. Agora, quem quer seguir com Jesus, o perdão, por isso mesmo, será a condição necessária. Até por isso Jesus enfatizou no Evangelho que o perdão é 70 vezes 7, no sentido de que ele é algo, no nosso estágio ainda, absolutamente necessário no âmbito das convivências diárias. Não estamos falando do perdão só às grandes ofensas, né? Como no caso de Pedro lá, aquele que havia lhe atirado a pedra no derradeiro instante, mas estamos falando dos pequenos gestos de perdão, de compreensão no âmbito do lar. Quantas vezes não conseguimos seguir ao longo do dia com Jesus porque a gente se desentendeu ali por coisa insignificante, porque a gente não foi ali um pouco mais compreensivo com o outro, e isso às vezes complica todo o restante do nosso dia, porque não conseguimos seguir com Jesus, inspirados nele ao longo daquele dia, porque lá atrás a gente se prendeu naquela mágoa, naquele ressentimento, naquela revolta que surgiu diante de uma postura. Então o perdão ele é mesmo algo tão essencial no nosso estágio ainda quanto o ar que respiramos. Dia virá em que não seremos mais tão suscetíveis assim, e o perdão se diluirá, não mais será necessário, mas por hora é ainda um elemento fundamental nessas engrenagens do cotidiano e principalmente das relações. Arthur, a gente sabe que você pesquisa bastante o Evangelho, mas eu estava vendo alguns vídeos do núcleo que você participa, inclusive, uma história muito interessante sobre Adão e Eva. Eu gostaria que você falasse a respeito disso, porque é uma história muito curiosa também, né? Eu queria que você falasse a respeito disso. Até recentemente a gente colocou lá no canal, né, do Né Paulo de Tarso, uma palestra sobre Adão e Eva, e a gente até colocou assim, uma perspectiva espírita, porque são várias as possibilidades. E ao longo desses anos em que a gente vem estudando o Evangelho e as Escrituras de um modo geral, o Antigo Testamento também, um dos textos que mais nos tem fascinado é exatamente aqueles primeiros capítulos do livro de Gênesis, que infelizmente ao longo dos séculos foram entendidos assim tão ao pé da letra, né, com uma visão até ingênua em torno da criação, a questão dos 7 dias da criação, dos 6 dias e o descanso depois, enfim, o entendimento de Deus que se formou a partir dali, a figura de Adão como sendo de fato aquele que iniciou. E à luz da doutrina espírita a gente vai perceber que aqueles textos, muito mais do que descrições literais do que se deu, do que se passou, são como que grandes parábolas que ilustram para nós, de forma simbólica, naturalmente, todo o processo da criação. E aí isso pode ser aplicado, por exemplo, à criação do nosso planeta, como a gente pode pensar isso num âmbito ainda mais macro, a criação cósmica, como que Deus atua. Para a gente ter uma ideia, só antes da gente chegar no Adão e Eva, nós estamos tratando aí de um livro básico, o primeiro livro da chamada Bíblia Hebraica, ou das Escrituras, né, da Bíblia como um todo, que é o livro de Gênesis. E é a base do monoteísmo, né? O monoteísmo lá começa com Abraão, depois Moisés e tudo mais. E é interessante que no primeiro versículo do primeiro livro, que seria um dos fundamentos do monoteísmo na Terra, nós temos a palavra Deus no plural. No princípio, a gente fala, né? No princípio criou Deus. As traduções, a maioria delas estarão assim. Mas na verdade está deuses ali. E você fala, e agora? Como assim? E aí vem a doutrina espírita e nos fala como se dá esse processo de criação em plano maior, dizendo-nos que Deus é o planificador de tudo, é a causa primária de todas as coisas, mas quem que manipula a matéria para criar planetas, sistemas, constelações, são as inteligências divinas, os espíritos puros que já entraram numa tal comunhão com Ele que nós ainda não conseguimos descrever. Jesus, por exemplo, é um desses espíritos. Então, quando a gente vê deuses ali no texto, estão fazendo uma referência a esses espíritos que já estão num tal nível de comunhão com Deus que não são Deus propriamente, mas captam tanto o seu pensamento e a sua vontade que atuam como seus emissários diretos. Assim a definição de um Cristo ou de um Messias pela doutrina espírita. Então, só para ilustrar como que esses textos eles vão sendo ressignificados quando a gente tem a chave do entendimento espiritual. A mesma coisa em torno de Adão e de Eva, que nós vamos percebendo que são muito mais arquétipos do que propriamente criaturas que de fato existiam. O próprio Kardec vai comentar sobre isso no livro A Gênese,
dizendo que Adão, por exemplo, dentre os símbolos que ele traz e representa, ele seria uma representação daqueles espíritos que vieram exilados de outros orbes, que aqui vieram em processo de exílio por não terem conseguido acompanhar a evolução de lá, mas que chegando aqui serviram ao progresso daqueles espíritos que já eram vinculados à Terra, né, que já vinham evoluindo aqui na Terra. Então, Adão, o símbolo do paraíso perdido e tudo mais que nós temos ali na descrição, é um símbolo desses espíritos que, vocês imaginem só, eles estavam lá numa fase do planeta similar ao que estamos vivendo agora, ou até mais adiantada, tecnologia, tudo, né, desenvolvido. De repente eles vêm para um planeta onde basicamente você tem que fazer fogo com as mãos ali. Então a sensação de queda, né, de sair de um paraíso, de repente se ver, né, está ali representado naquele símbolo. Também Adão, nós temos uma explicação do próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele nos fala assim que o primeiro Adão é alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. É muito interessante como que Paulo conseguiu, né, penetrar nos símbolos. Por quê? A palavra Adão vem do hebraico Adamá, que significa barro, argila. Então, o primeiro Adão é alma vivente. A alma vivente nos traz uma conotação de passividade diante da vida. Uma alma que vive, uma alma que vai vivendo, uma alma que vai sendo levada pela vida. Agora, o último Adão é espírito vivificante. Aí já tem uma ideia de proatividade, de realização. O que Paulo está querendo dizer com isso? Quem são o primeiro Adão e o último Adão? Vamos começar pelo último. O último Adão, para Paulo, é o Cristo. Ele é o produto acabado. Ele é o modelo, ele é a referência que nos foi dada. Nesse sentido, quem é o primeiro Adão? Somos nós. Daí o sentido de Adamá. Seres ainda muito materializados, presos à argila, à terra do mundo, à matéria e às sensações. Nós estamos ali representados em Adão, que é aquele que recebe orientação divina, lá no jardim, volta as costas para a orientação divina e diz assim, eu não vou fazer conforme Deus me orientou, eu vou fazer o que eu quero. Então é um símbolo do ser humano materializado, do ser humano que ainda dá mais vazão em si ao egoísmo e ao culto de si mesmo, dos seus caprichos, do que propriamente as orientações da consciência. E se a gente pensar dentro de nós, Adão e Eva vão ser representações de forças que existem em todo ser, em todo espírito. O próprio Jung trabalhou essa ideia dos arquétipos, que a gente vê em várias tradições. Por exemplo, na tradição oriental nós temos Yin e Yang, que seria a força masculina e a força feminina que existem em cada espírito. Nós temos, na linguagem de Jung, ânima e ânimos, que seria a mesma força masculina e feminina. E ele diz que Adão e Eva são uma representação dessas forças dentro de nós. De modo que, quando a serpente vai tentar, e a serpente não é um animal, é um símbolo de um espírito materializado, que rasteja ainda no solo, ela procura primeiro a feição feminina, busca primeiro o aspecto do sentimento, da emoção, porque é geralmente onde a gente cai. Quando a gente se equivoca, o que a gente fala? Onde eu estava com a cabeça? Onde eu estava com a razão? Por quê? A gente deixa a emoção preponderar e depois vai tentar criar a justificativa para a razão. Então, se a gente for estudar, a gente vai percebendo que tudo aquilo descreve processos psicológicos que se dão dentro de nós. Depois que a emoção compra a ilusão, vende ela para a razão, ambas caem, a gente comete o equívoco. O que acontece lá no jardim? Eles sentem a presença de Deus. Eles percebem que no jardim Deus passava por ali. O que eles fazem? Fogem, tentam se esconder. Ora, o que é isso? Essa presença de Deus no jardim, senão a própria voz da consciência que vem clamando quando a gente é pego em equívoco. E dela a gente tenta fugir. Então, só para ilustrar, isso daria um seminário imenso, mas a gente tentou aqui sintetizar. Não, muito, muito interessante. Inclusive, por ser muito interessante, eu gostaria que você falasse como é que estão essas pesquisas, se tem algo novo vindo por aí. Lá no nosso grupo, assim, a gente começou com esse estudo há 10 anos, inclusive a gente está completando 10 anos agora em 2024, do Né Paulo de Tarso. A gente começou com esse estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, que permanece até hoje, digamos, é o carro-chefe do nosso grupo. Depois a gente criou um grupo de estudo só das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita.
E os frutos desses estudos, dessas pesquisas, né? A gente tem um grupo, então a gente separa uma passagem, todos meditam em suas casas, pesquisam, vão atrás, obras espíritas e outras, para a gente realmente buscar o espírito da letra. E aí, digamos que o resultado de tudo isso, o principal objetivo é que isso se faça visível e presente na nossa vida, né? Na transformação de nossa vida, mas isso acaba também resultando nas palestras que a gente faz, nas atividades de divulgação que a gente faz, muito é fruto desses estudos, dessas pesquisas, em que a gente, digamos, vai compartilhando o resultado desse esforço colaborativo, de entender melhor as lições de Jesus, de torná-las mais acessíveis, para que a gente possa ter a coragem, então, e o estímulo de, enfim, agora vivê-las. Porque antes de chegarmos à vivência, é preciso compreendê-las a fundo. Como poderemos dizer que Jesus é nosso mestre se não entendemos de fato o que ele nos disse, o que está por detrás de cada detalhe desse, de cada nuance nas suas falas? A gente busca compartilhar isso, tanto pelos estudos que a gente transmite, como pelas palestras que a gente faz. O canal do NEP lá tem muito material nesse sentido, e quem sabe futuramente até material escrito, algo nesse sentido. A gente tem projeto também para isso, quanto a isso para o futuro. Muito obrigado, viu, Arthur? Agora, para a gente finalizar esse bate-papo, gostaria que você deixasse uma mensagem para a Web Rádio Fraternidade, que está debutando, está fazendo 15 anos. Exato. Puder deixar uma mensagem? Olha, com muito prazer, viu? Porque assim, a gente acompanha a Web Rádio Fraternidade há muito tempo. Eu estava começando, vamos dizer assim, de fato, na doutrina espírita. A Web Rádio Fraternidade devia ter ali os seus 5 anos, em torno disso, mais ou menos. Então, assim, foi algo que nos nutriu muito ao longo desses anos, desse processo, até por ser aqui de patrocínio, né? Muitas vezes encontrava o Rubens aí nos caminhos, nos eventos, a Divina. Então, a gente gostaria de parabenizar na pessoa do Rubens, da Divina, mas por meio deles abraçando a todos que estão envolvidos, parabenizá-los por esses 15 anos de trabalho árduo. A gente sabe dos sacrifícios, das renúncias. Então, ficam aqui os nossos votos de muitos anos mais, nossa vibração de carinho e de gratidão a todos os trabalhadores, e também o nosso abraço a todos aqueles que acompanham em todas as partes do mundo a Web Rádio Fraternidade, porque ela tem proporcionado isso, a criação de tantos laços, de tantas amizades, e principalmente vem sendo um veículo de luz, de consolo, de inspiração para tantos e tantos corações. Muito legal. Arthur, te agradeço demais pelo papo. Muito obrigado mesmo, viu? Um tchau, tchau para vocês.